Nós vamos agora conversarmos um pouco sobre os aparelhos ou as categorias de aparelhos e os softwares que leem um formato EPUB. Nós vimos um pouco sobre os formatos, agora nós vamos falar um pouco mais sobre o EPUB. Quais são os softwares que nós podemos utilizar para ler um formato EPUB? Porém, como esse é um curso para que vocês aprendam a fazer a produção dos livros digitais, é importante que vocês entendam algumas coisas que são bem diferentes do livro impresso, por exemplo. A questão é essa, nós temos aqui, esse slide ajuda a compreender. Quando nós falamos de livros digitais, nós temos três elementos que entram em jogo, que é o aparelho, ou o hardware, ou seja, o que você está utilizando para ler teu livro digital. Nós temos o software, ou seja, os programas que estão instalados nesse aparelho e que te permite ler um livro digital. E nós temos o e-book, ou o formato no qual você colocou este e-book. Eu vou dar alguns exemplos aqui que vão facilitar para você a compreensão. Por exemplo, um aparelho Kindle ou o leitor Kindle, aquele pequenininho em preto e branco da Amazon, ele possui algumas características. Por exemplo, ele é leve e ele tem uma tela em preto e branco. Então, o aparelho tem essa tela em preto e branco. O que significa? Eu posso colocar um conteúdo a cores? Sim, o meu e-book pode ter uma imagem a cores. Aliás, pode, e é recomendado que tenha. Mas, quando alguém ler no Kindle, nesse aparelho, nós vamos ter a visualização em preto e branco. Se, porém, o mesmo e-book, que foi comprado na mesma loja, que foi produzido pela mesma pessoa, ou seja, que contém dentro dele uma imagem a cores, quando você abrir ele no celular, por exemplo, no software da Amazon instalado no teu celular, você irá visualizar esse e-book a cores e não em preto e branco. Então, é importante entender que nós temos três níveis. Vocês vão descobrir quanto isso é fundamental quando nós tivermos que corrigir erros. A pessoa diz, eu abri o e-book e está tudo em preto e branco. Aí você vai ter que pedir para ele onde você está abrindo. No Kindle, o Kindle é o software, aquele que está no teu celular, ou o Kindle é o aparelho? É o aparelho. Bem, então não é um problema no e-book. O e-book está correto. O problema é que você está abrindo no Kindle, onde tudo vai ser preto e branco mesmo, porque ele foi pensado para isso. Se você pegar o mesmo livro e abrir no celular ou abrir no computador, ele vai ser a cores. Então é importante entender esses três níveis. Devagarzinho vocês vão se acostumando a essa ideia. Mas lembre-se, um livro digital não depende só do formato. Ele depende do software e depende do aparelho. Então pode ser que você tenha algum software que esteja instalado no teu computador que não seja bom para ler livro digital ou que leia de forma errada. Então não é culpa nem do arquivo, do e-book que você produziu e nem do aparelho, do aparelho que você está utilizando. O problema é o software que você está utilizando. Bem, dito isso, existem duas grandes categorias de aparelhos, que são aqueles baseados em tecnologia e-ink e aqueles retroiluminado, ou seja, as duas grandes categorias de tela. O e-ink, praticamente aqui no Brasil, apenas a Amazon é que está vendendo, mas nós tínhamos também Positivo Alpha, nós tínhamos ali o da Saraiva, nós tínhamos alguns aparelhos que ainda existem no mercado, que são da Kobo, que utilizam essa tecnologia, ou seja, uma tecnologia em preto e branco que permite um conforto de leitura. Então, é a tecnologia chamada e-ink. E todo o resto, celular, computador, etc., que é chamada de retroiluminado, ou seja, ele emite luz. No e-ink não tem emissão de luz, então ele cansa menos a leitura. E no retroiluminado, nas telas, pode existir um cansaço um pouco maior para a leitura, apesar de que as últimas telas, as qualidades vêm sempre melhorando nesse aspecto. Então são dois tipos de tecnologia de tela. Nós temos aí um problema, né? Um problema não, uma dificuldade quando nós vamos produzir.
nós precisamos produzir um arquivo, que no caso o nosso é o formato EPUB, que vai funcionar em todos esses tipos de aparelhos. E ele vai ser lido por vários softwares. E ele não vai ser lido sempre da mesma maneira. Pode ser que em alguns casos ele leia de uma forma, pode ser que ele leia de outra forma. Por que que isso acontece? Por que que não é o mesmo? Por que que a leitura não acontece sempre da mesma forma? O primeiro motivo é o formato da tela. É óbvio que se você está lendo num celular, o teu título, que é longo, ele vai se quebrar em vários parágrafos. Isso é normal, porque a tela é pequena. E o segundo motivo é o chamado motor de rendering. O que é esse motor de rendering? Esse motor de rendering, em prática, é o software, o programa que está por trás do software leitor de e-book. Você não vê ele, está lá escondidinho. E ele faz a interpretação do teu HTML. Ele lê o teu HTML, ele diz, aqui tem um tag H1, aqui tem um strong, aqui tem aqui era para ser um bold, e ele apresenta isso na tela. Quando ele faz essa apresentação, o modo como ele apresenta pode ser diferente conforme o software que está sendo utilizado ou conforme o tipo de motor de rendering. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe extremamente técnico, mas nós temos vários tipos diferentes de motor de rendering. Inclusive para os navegadores, quando você navega na internet, por que tem diferença entre o Chrome, entre o Safari, entre o Edge, entre o Firefox? Sobretudo entre o Firefox e o Chrome, porque eles utilizam um motor de rendering diferente. O que me interessa aqui? O que é importante vocês lembrarem? Que o teu EPUB vai ser apresentado ou pode ser apresentado de forma diferente e você precisa conhecer, testar, saber como ele é visualizado em um software ou em um aparelho e como ele é visualizado em outro aparelho. Entender essas limitações, entender as vantagens, entender como criar um arquivo que funcione da melhor maneira possível em todos os softwares. Um resumão aqui dos softwares que leem EPUB 3. É uma lista bem curta, porque esses softwares estão praticamente quase todo mês sendo criados, novos softwares. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que existam já outros softwares. Nós temos aqui o Livros da Apple, que é um software leitor de livro digital que vem instalado de padrão no iPhone e nos computadores Mac. Nós temos o software da Kobo, para quem compra nessa loja, você tem lá o software deles que você baixa para celular, para computador, para vários tipos de computadores. Nós temos o Adobe Digital Edition, que é um dos softwares mais utilizados, nós vamos falar várias vezes dele durante esse curso. É um software que permite que leem livros que foram comprados em lojas e que possui o tal do DRM. Essa é outra coisa que nós vamos ver, que é uma espécie de cadeado de proteção contra a cópia. Nós temos o software do Google Play, o Google Books. Nós temos o Thorium. O Thorium Reader é um software importante, porque quando formos falar de acessibilidades, nós vamos utilizar ele. Inclusive foi adotado pelo Mac para a distribuição dos livros digitais pelo PNLD. Utiliza como padrão, o Mac utiliza como padrão esse software Thorium. É um software gratuito que você pode baixar e experimentar. Nós temos o Audico, nós temos outros softwares que são menos conhecidos. Nós temos o Readium, que é um projeto legal de software de leitor gratuito, que agora está conectado com o Thorium também. E nós temos o Calibre, que é um software utilizado para fazer conversões automáticas de livros digitais e que eu recomendo a utilização dele apenas para uso pessoal, não para produção, digamos assim, profissional. São alguns dos softwares leitores, mas nós vamos ir gradualmente aprendendo e conhecendo, e é bom também vocês irem descobrindo a existência desses softwares leitores e das características que eles têm, de como eles interpretam, de como eles leem o teu arquivo EPUB.